pessoal, o meu nome é Marina e eu sou professora de Biologia do Atitude no Polo Adão. Hoje a gente vai ver as questões de Biologia que estiveram presentes na prova do IFES do ano passado. No caso, ela é o edital 01/2020, que foi para os alunos que ingressaram esse ano no Instituto Federal. Vamos lá? Vamos começar lendo a questão 37, que é a primeira das 4 que a gente vai ver. Vale lembrar que a biologia, na maioria das vezes, só tem 4 questões dentro da prova do IFES. Leia abaixo um trecho extraído da reportagem intitulada Garimpos Ilegais se alastram nas proximidades da BR-163, publicada em 7 de outubro de 2019 no sítio eletrônico do Greenpeace Brasil. Ao longo das últimas 2 décadas, diversas unidades de conservação foram criadas nas florestas do Pará, com o objetivo de conter o avanço do desmatamento da Amazônia. Mas o garimpo ilegal tem se espalhado pela região com grande velocidade, ameaçando ainda mais a maior floresta tropical do mundo. Em sobrevoo realizado no fim de setembro, confirmamos que o garimpo vem rompendo os limites legais e se alastrando para o interior das áreas protegidas que compõem o mosaico da BR-163, importante rodovia que liga o Pará ao Mato Grosso. A análise feita pelo Greenpeace Brasil, a partir de dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra que, de agosto de 2018 a agosto de 2019, a área garimpada na região foi quase de 50 km², equivalente a cerca de 7.000 campos de futebol. Então vamos ver as alternativas? Considerando as informações contidas nesse trecho e as potenciais ameaças do garimpo ilegal aos ecossistemas da Amazônia, é incorreto afirmar: preste muita atenção nisso, quando a questão pede a afirmativa correta ou a incorreta. A atividade de garimpo ilegal representa uma importante causa de destruição de florestas na Amazônia. Verdade, o garimpo ilegal ele causa muito desmatamento ainda até os dias atuais na floresta amazônica. A atividade de garimpo ilegal causa poluição de rios, pois o mercúrio utilizado para separar pequenas partículas de ouro dos sedimentos dragados dos leitos dos rios é tóxico para os seres humanos. Verdade, o mercúrio é tóxico para os seres humanos. E já vamos ver mais algumas coisas sobre o mercúrio e sobre esse metal pesado. C. O mercúrio utilizado nos garimpos ilegais se acumula ao longo da cadeia alimentar, certo? E é basicamente isso que a gente vai tratar agora. Voltando lá nos conceitos de ecologia, falando sobre bioacumulação. O que é essa bioacumulação? É quando as toxinas ou os metais pesados eles se acumulam de acordo com o nível trófico. Ele é depositado na água, por meio do esgoto, por meio de grandes indústrias ou por meio do garimpo ilegal, e ele vai aumentando de acordo com o nível trófico. Os autótrofos têm um pouquinho menos de metal pesado, os zooplânctons aumentam um pouquinho, peixes pequenos um pouquinho, peixes grandes mais um pouco, até que os humanos consomem esses peixes aqui e também são contaminados por esses metais pesados. Isso a gente chama de bioacumulação e é a afirmativa C. Por isso a gente pode afirmar que ela sim está correta, a gente está procurando a alternativa incorreta. Pessoas que se alimentam de peixes pescados em rios contaminados pelo mercúrio, utilizado nos garimpos, podem apresentar sintomas de intoxicação por esse poluente. Sim, porque qualquer pessoa que se contamina por algum metal pesado, ela pode se intoxicar, e isso é bem comum, mais comum do que a gente imagina, porque as pessoas se contaminam de metais pesados, comem alimentos sem saber a procedência dele, bebem água de locais também que estão contaminados. E com isso a gente chega na letra E. Pessoas podem beber água de rios contaminados por mercúrio sem riscos para a saúde, desde que seja fervida antes do consumo. Ferver não garante que aquele metal pesado não vai estar mais ali, porque às vezes ele é tão potente que ele é capaz de bioacumular mais e isso ser totalmente prejudicial para a cadeia alimentar toda. E dessa maneira a gente chega na resposta, que é a letra E, ok? Essa daí a gente pode ver alguns temas principais, como o garimpo ilegal, a bioacumulação, a questão dos metais pesados, da poluição ambiental, todo um conceito ecológico numa mesma questão.
Número 38, número 2. A batata Solano tuberculoselle é um dos principais alimentos consumidos no mundo e seu valor nutricional está relacionado principalmente à alta concentração de amido nos tubérculos. Entretanto, estudos têm indicado que a produtividade da cultura da batata poderá ser afetada pelo aumento das temperaturas médias do planeta, pois as taxas de fotossíntese e de formação de tubérculos nessa espécie são maiores quando as temperaturas são aumentas, entre 16 a 24 graus. Isso parece um contrassenso, pois em um cenário de aquecimento global causado pelo aumento na concentração de gás carbônico na atmosfera, poderiam ser esperados incrementos de produtividade nas plantas. Considerando as características da fotossíntese e os possíveis cenários ambientais ocasionados pelo aquecimento global, marca a opção que complementa corretamente a discussão apresentada acima. Então, acima a gente viu a questão do aquecimento global, a questão da fotossíntese, já que a gente está trabalhando com uma planta, a batata, no caso. É um tubérculo, né? Então, vamos para as alternativas. A. O CO2 é um gás essencial para a fotossíntese, pois ao reagir com a água na presença de luz, gera carboidratos úteis às plantas. Contudo, maiores concentrações desse gás na atmosfera não têm efeito positivo sobre a fotossíntese, quando temperaturas muito altas dificultam a ação das enzimas e promovem o fechamento dos estômagos. B. O CO2 é um gás essencial para a fotossíntese, pois ao reagir com o oxigênio na presença de luz, gera carboidratos úteis às plantas. Contudo, maiores concentrações desse gás na atmosfera não têm efeito positivos para a fotossíntese, quando temperaturas muito altas dificultam a ação das enzimas e promovem a abertura dos estômagos. C. O CO2 é um gás essencial para a fotossíntese, pois ao reagir com o oxigênio na ausência de luz gera carboidratos úteis às plantas. Contudo, maiores concentrações desse gás na atmosfera não têm efeitos positivos sobre a fotossíntese, quando temperaturas muito altas dificultam a ação das enzimas e promovem a abertura dos estômagos. D. O CO2 é um gás essencial para a fotossíntese, pois, ao reagir com água na ausência de luz, gera carboidratos úteis às plantas. Contudo, maiores concentrações desse gás na atmosfera não têm efeitos positivos sobre a fotossíntese, quando temperaturas muito altas favorecem a ação das enzimas e promovem o fechamento dos estômagos. E. O CO2 é um gás essencial para a fotossíntese, pois, ao reagir com a clorofila na presença de luz, gera carboidratos úteis às plantas. Contudo, maiores concentração desse gás na atmosfera não têm efeitos positivos sobre a fotossíntese, quando temperaturas muito altas favorecem a ação de enzimas e promovem a abertura dos estômagos. Então tá, primeiro vamos analisar algumas coisas aqui. A questão pede a resposta correta, então a gente está procurando a alternativa certa. Nota que a primeira parte das questões, ela é toda igual. Em todas as alternativas elas são iguais. Todas são iguais. Então a gente sabe que isso não é um motivo para a gente excluir uma ou outra questão. Mas antes disso, vamos entender o processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese é a obtenção de alimento, são seres autotróficos, seres que usam da energia, usam da luz para produzir o seu próprio alimento. Então, eles precisam da luz para suprir as suas necessidades básicas. Assim como a gente consome o nosso alimento para ter energia, para fazer as nossas atividades básicas, os organismos autotróficos eles usam da luz. O próprio nome diz, foto de luz. Então, é a luz para produzir o seu próprio alimento. Então, ele usa da energia solar aqui, o gás carbônico, ele consome e libera gás oxigênio. Além disso, a glicose também entra e também a gente tem a água aqui entrando pelas raízes. Isso daqui é o processo de fotossíntese. Então, a fotossíntese a gente precisa de luz. A gente precisa de luz para ela acontecer, porque senão não acontece fotossíntese. E aí a gente vai ver o que são os estômatos. Os estômatos são estruturas que se encontram sempre nas folhas das plantas. E eles podem estar abertos ou fechados e eles são responsáveis pela transpiração da planta. Entra CO2 e sai H2O e O2.
ok? Sai H2O e oxigênio. Então, é basicamente isso, ele é responsável pela regulação hídrica das plantas. E com isso, a gente vai analisar questão por questão. Vamos analisar por partes, já que cada alternativa é grande? A A fala, pois ao reagir com água na presença de luz, gera carboidratos úteis às plantas. Ok, a gente viu que reage com água, certo? Pois ao reagir com o oxigênio, não é o oxigênio que reage, porque entra gás carbônico, sai oxigênio. Então aqui é a mesma coisa. Com água, ok. Porém, aqui ele fala na ausência de luz. A gente não viu que a fotossíntese é só na presença de luz? Aqui, ó, pois ao reagir com a clorofila na presença de luz, não é exatamente isso que a gente viu, porque a clorofila não faz esse tipo de reação que influencia no CO2. Então tá, basicamente a gente já excluiu todas essas daqui. Mas vamos olhar devagarinho, a A principalmente, porque a gente já viu que é a correta. Contudo, maiores concentrações desse gás na atmosfera não têm efeitos positivos sobre a fotossíntese, quando temperaturas muito altas dificultam a ação das enzimas. Por quê? Porque temperaturas altas, elas fazem a desnaturação das enzimas. Assim como acontece com a gente, se a gente está com uma febre muito alta e as nossas enzimas podem vir a desnaturar e perder algumas funções básicas, acontece também nas plantas. Então, as temperaturas altas dificultam, não favorecem a ação das enzimas. Por isso que o aquecimento global, o efeito estufa, é sim prejudicial e às vezes não torna tão produtivo quanto a questão achava que poderia ser. E aqui promove o fechamento do estômago. Por que promove o fechamento do estômago? Como eu disse anteriormente, o estômago ele que vai regular a entrada e a saída de água. E como ele está num ambiente, a planta está num ambiente assim quente, muito aquecido, com temperaturas muito altas, o estômago fecha para que a planta não perca muita água e não morra por desidratação, ok? Então, com isso, a gente chega, as outras falam basicamente a mesma coisa, falam que a temperatura favorece a ação das enzimas, mas não, a gente viu que não. E é sempre o fechamento dos estômagos, visto que aqui estão no local muito quente. E a gente chega na resposta, que é a alternativa A. Hoje vamos finalizar por aqui, para o vídeo não ficar tão grande. Vamos deixar as duas outras questões para um próximo vídeo. Não deixe de assistir e bons estudos. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo.